Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o Carlos. Decidi fazer esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre um dos assuntos mais comentados no mercado nessas últimas semanas, que é a inversão da curva de taxa de juros lá nos Estados Unidos, vem sendo amplamente noticiado pela imprensa, pelos principais veículos de comunicação. E, por exemplo, foi muito comum nas últimas semanas a gente se deparar com notícias como essa daqui, ó, do Valor Econômico, que saiu dia 19, que a inversão da curva de juros é uma cortina de fumaça. Temos outras aqui que falam, por exemplo, a inversão de taxas futuros acende um alerta de recessão. Essa aqui, por exemplo, fala que o mercado observou de perto a inversão da curva de juros nos Estados Unidos, já que, tomado pelo que se viu no passado, esse evento antecedeu em cerca de 12 meses as últimas 7 recessões desde o final dos anos 60. Isso segundo o levantamento do Fed. Tem outras aqui, por exemplo, que essa daqui, que é o mercado de títulos, chega a um patamar incomum que muitas vezes antecedeu uma recessão. Essa aqui saiu pela BBC. Aqui, Bolsa de Nova York tem forte queda após a inversão da curva de juros piorar o cenário. Tem aqui, eu saiu na Folha de São Paulo, entenda a crise dos juros baixos nos países ricos e por que ela pode indicar uma recessão. Juros negativos refletem um temor de uma nova crise global agravada pela guerra comercial. Mas afinal de contas, aí fica a pergunta para quem é novo no mercado. O que são títulos? O que quer dizer isso? Na verdade, essa curva de juros, para você entender o que significa essa inversão da curva, você precisa entender isso aqui, ó. O que são títulos da dívida americana, tá? Os títulos de dívida americana é como se fosse o nosso tesouro direto. É uma maneira que o governo tem de financiar a dívida americana, ou seja, ele emite títulos. Você como investidor, imagine você como investidor e quer aplicar o teu dinheiro num ambiente seguro, numa aplicação segura. Um dos investimentos mais seguros do mundo são comprar títulos da dívida americana, até porque, segundo na teoria, é muito difícil você receber um calote do governo norte-americano. Então imagine que você sobrou um dinheirinho para você, o que você faz? Você vai lá e investe, empresta teu dinheiro para o governo, em troca disso o governo se compromete a te devolver esse dinheiro depois de 3 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos ou 30 anos. Tá? Ele te devolve o dinheiro que você emprestou mais um juro sobre ele. E obviamente, quanto maior o tempo você deixar esse dinheiro emprestado, investido, aplicado, maior vai ser o juro que você vai receber, simplesmente por receber um prêmio por isso. Porque você está abrindo mão de consumir esse dinheiro, de consumir agora para consumir no futuro, e outra, no longo prazo você nunca sabe, é mais imprevisível como vai ser os juros no longo prazo e mais imprevisível também o que vai acontecer com você no longo prazo. Você não sabe se daqui a 10 anos você vai estar vivo. Então, obviamente, você vai exigir um retorno maior quanto mais longo prazo você deixar esse dinheiro aplicado lá. Então, títulos de dívida americana, respondendo a essa pergunta, é uma maneira do governo americano financiar a dívida deles, ou seja, você pode, um investimento em renda fixa. Você pode investir para 3 meses, para 2 anos, para 5 anos, 10 anos, 20 anos ou 30 anos. E teoricamente, quanto maior o prazo, maior o retorno pode ter para você. Outra coisa que você precisa entender é o que é a curva de rendimento. Essa curva de rendimento dos títulos, ela pode ter normal, que a gente fala, que o que é o normal? Ela ser uma curva ascendente. Ou seja, quanto maior o tempo, mais tempo você deixar de dinheiro lá, mais ele rende. Como por exemplo aqui, ó. Então aqui, quanto maior a maturidade ou quanto maior o tempo, maior o rendimento. Isso seria a curva de juros normal. Tá? E existe a curva de juros plana, que é quando ela sai de um patamar normal para entrar no período de recessão, ou seja, começa a diminuir, ou quando sai de um patamar de recessão para um patamar de crescimento. Essa é a curva de juros normal. E o que é a inversão dessa curva de juros? A inversão é quando o juro de curto prazo, por exemplo, os juros de 2 anos, é maior do que o juro de 10 ou 20 anos, por exemplo. Aí é a inversão.
Quer dizer que quanto menos tempo o investidor deixa o dinheiro lá, maior o retorno dele. Isso é uma das anomalias que acontecem na economia. Agora a questão é, por que isso acontece? Por que isso acontece que a gente vai falar? Mas aqui a gente tem um exemplo de uma inversão de curvas de juro, que é quanto maior o tempo, menor vai sendo o rendimento. E a explicação para isso acontecer é basicamente o cenário ou a expectativa do mercado. Por exemplo, no dia atual, hoje dia 19 de 8 de 2019, a gente vive um cenário político conturbado, onde a gente tem uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, que vem dominando os noticiários ali nos últimos meses, e essa guerra comercial está se transformando numa guerra cambial, onde no dia 1º de agosto, a China desvalorizou a moeda dela no maior patamar dos últimos 11 anos. E isso em resposta a um ataque do presidente Donald Trump, em que sobretaxou mais de 300 bilhões em produtos chineses americanos. Então existe essa guerra comercial, dando início a uma guerra cambial. No Reino Unido a gente tem um processo do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. É um período mais conturbado e nisso tudo os investidores eles vão ficando com um certo receio. E esse receio faz com que eles tenham uma maior procura pelos títulos de longo prazo, ou seja, em períodos de insegurança, onde as pessoas esperam uma recessão econômica até mesmo global. O que eles fazem? Eles querem buscar segurança. E aonde que eles vão encontrar um investimento seguro? Títulos de dívida americana. Então começa a aumentar a procura para títulos de longo prazo. Esse aumento da procura faz com que o governo pague juros cada vez menores. Aumenta a procura de juros de longo prazo, diminui o juro naturalmente. Ao mesmo tempo, o que acontece? Diminui a procura dos juros de curto prazo, as pessoas estão procurando cada vez menos, e o que faz com que aumente o juro pago para ele. Então há uma inversão da curva. Os de longo prazo estão pagando menos porque está maior a procura por eles, e os de curto prazo estão pagando mais porque há uma maior procura por eles, uma menor procura por eles, e é essa inversão da curva de juros. Aí você pergunta, tá, e daí? O que isso tem a ver? Então aqui tem a explicação que o que? Uma curva de invertida prevê que as taxas futuras de juros na economia serão menores. Tá? Os juros são menores porque os títulos de longo prazo estão sendo mais demandados, mais procurados que os juros de curto prazo. E essa maior demanda joga os juros para baixo. Ao mesmo tempo, menos investidores querem investir em títulos de curto prazo, os quais ainda estão pagando juros menores do que os de longo prazo. Com menos demanda por esses títulos de curto prazo, os juros desses tendem a subir, gerando uma curva invertida. E o que acontece? Uma das grandes explicações por que as pessoas começam a procurar menos esses juros de curto prazo é porque as recessões, numa média, giram em torno de 18 meses, 2 anos. Então elas vão procurar, obviamente, os que são maiores do que 2 anos. Para vocês terem uma ideia aqui, aqui tem um gráfico, esse é da Bloomberg, saiu de uma reportagem da Folha de São Paulo, e aqui eles mostram os juros americanos viram termômetro da nova recessão global. Aqui, quando a taxa de juros de 10 anos é menor do que as de 2 anos, ocorre uma inversão da curva. E o fenômeno costuma ocorrer antes de uma recessão econômica. E aí já responde uma pergunta que talvez você esteja se fazendo. Tá, Carlos, mas e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso se eu sou trader ou sou investidor? Tá? O que você tem com isso? Que todas as vezes nos últimos 60 anos, quando houve essa inversão da curva de juros, em média 12 meses depois, a economia global entrou em recessão. Então é uma maneira de você conseguir tirar proveito, sendo você trader ou sendo você investidor. Porque os maiores investidores do mundo, o que eles começam a fazer? Eles começam a ter liquidez, eles começam a ter dinheiro em caixa para a hora de estourar a crise eles conseguirem comprar mais ativos e mais ativos de valor. Então voltando aqui, nesse gráfico, a gente tem essas barras cinzas aqui, verticais, são os períodos de recessão. Então aqui a curva de juro, quando ficou as de 10 anos, ficou menor do que as de 2 anos. Aqui a gente teve a recessão no início da década de 80. Aqui mais uma vez lá no final da década de 80, começo da década de 90,
teve uma recessão, teve uma inversão da curva aqui de novo, ó, inverteu a curva. Em 1991 entrou em recessão a economia global. Foi ali na época em que teve as guerras do leste europeu, a queda do comunismo. O mercado entrou em recuperação depois disso, só foi haver uma nova inversão da crise lá no final dos anos 90. Aqui, em torno de 12 meses depois, estourou a bolha da internet. E depois aqui teve uma recuperação e só foi ter essa inversão da curva de juros de novo em 2007, em torno de 12 meses antes de estourar a crise subprime lá nos Estados Unidos, que foi a bolha imobiliária que muita gente conhece. Então foi a última grande crise econômica. Essa crise de 2008 foi a maior desde de 1929. E aqui a economia mundial veio num período de um ciclo de expansão. E esse ciclo de expansão que saiu lá de 2009 até 2019 foi o maior ciclo de expansão econômica da história dos Estados Unidos. É o que dura mais tempo. E agora, na semana passada aqui, mais uma vez, os títulos de 2 anos ficaram abaixo, houve essa inversão da curva de juros, mais uma vez deixando o mercado com maior temor ainda, lembrando que a gente ainda tem um cenário econômico político bem conturbado, o mercado anda com medo, tá? E aqui mais uma vez saiu no Financial Times também, lá no Instagram do Financial Times, esse gráfico que mostra que a inversão da curva de juros aqui de 2 anos pagando mais do que o de 10 anos, aqui os períodos de recessão. E aqui está lá no Fed também, aqui essa linha marrom é os juros de 30 anos e a linha azul é os de 3 meses. Então, obviamente, aqui de modo geral, os juros de 30 anos são maiores que os de curto prazo de 3 meses, com exceção em algumas vezes aqui, ó, houve a inversão aqui no começo da década de 80, e entrou um período de recessão, essa barra vertical aqui início dos anos 90, mais uma vez aqui nesse ponto aqui teve a inversão, a economia entrou em recessão logo depois. Aqui 2000, a bolha da internet aqui, ó, a inversão da curva de juros de 3 meses ficando acima da de 30 anos, recessão aqui, bolha.com, e a última vez que isso aconteceu foi em 2008 aqui, a curva de 3 meses ficou acima da de 30 anos, crise subprime nos Estados Unidos. Aqui o governo norte-americano, aqui o Banco Central dos Estados Unidos reduziu os juros a zero, aqui aumentando esse spread, aqui que só veio se aproximar agora, de novo em 2019, aumentando o temor do mercado. Tá? E aqui saiu no investopedia.com, e o que tem acontecendo aqui? Saiu numa matéria há pouco tempo atrás, que um dos principais contribuintes para a crise financeira de 2008 foi o colapso dos valores dos títulos. Tá? Uma vez que o que aconteceu? As agências de classificação começaram a classificar esses títulos que não eram bons como títulos bons. E vem acontecendo a mesma coisa agora. Lembra que essas agências de classificação elas querem buscar um espaço cada vez maior no mercado. E só o fato delas buscarem essa concorrência, lembra que essas agências de classificação são contratadas por empresas. Então existe sim um conflito de interesse. Saiu aqui no Investopedia aqui, eles falando que o rating de títulos altamente inflacionados ameaça criar um novo colapso financeiro nesse mercado multimilionário. As principais agências de classificação de títulos e seus concorrentes estão dando classificação cada vez mais otimistas à medida que lutam por participações no mercado. E fica aquela questão, será que essa classificação otimista para os títulos é porque elas buscam uma melhor classificação no mercado? São verdadeiras essas classificações? Ou será que tem coisa escondida por trás igual aconteceu em 2008? Então eu espero que tenha dado para entender um pouquinho o que é essa inversão da curva de juros lá nos Estados Unidos, por que o mercado fica tão receoso com isso, e lembrando que nos últimos 60 anos, quando houve essa inversão que aconteceu há pouco tempo atrás, os mercados entraram em recessão e o mundo todo, os maiores investidores do mundo temem essa recessão,
Então eles estão buscando títulos de longo prazo. O fato deles buscarem esses títulos de longo prazo faz com que esses títulos paguem menos juros, diminui a procura por títulos de curto prazo, que faz com que aumente os juros e essa inversão. Cerca de 12 meses, numa média, depois que isso acontece, a economia global entra em recessão e aí essas recessões geralmente duram em torno de 18 meses. Então é muito importante para você que é investidor já começar a se preparar, porque obviamente existe em períodos de recessão uma fuga do mercado de ações, as pessoas começam a procurar investimentos mais seguros, só que quando há uma queda no mercado, os grandes investidores, como sempre, estão com liquidez, eles vão procurar comprar ações quando estão muito barato para fazer dinheiro para frente. Então fica aí fica o vídeo, espero ter contribuído com vocês e até o próximo, um grande abraço.